Saúde em Dia. Transamérica. Saúde em Dia, nós vamos destacar o seguinte: é o papel fundamental do microbioma intestinal na nossa saúde física e mental. A nutricionista Suelen Centenaro, especialista em saúde digestiva, vai explicar como a alimentação influencia diretamente o equilíbrio das bactérias do intestino e o que fazer para fortalecer esse universo interno, promovendo assim mais imunidade, energia e bem-estar. Vamos conversar então com a nutricionista Suelen Centenaro. Suelen, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo, prazer falar contigo. Suelen, eu vou começar te perguntando o que é microbioma intestinal e qual a importância dele para a nossa saúde, assim, num todo. Microbioma, né, ou microbiota, também conhecida, são as bactérias que já vivem no nosso intestino. Então, nós temos bactérias que estão dentro do nosso organismo. Então, elas vivem dentro do intestino e são elas que normalmente vão ditar como a nossa saúde vai funcionar. São elas que vão produzir a imunidade, as células de defesa do nosso organismo. E dentro dessas bactérias, nós temos dois tipos, né? Tanto as bactérias boas e as bactérias ruins. Sim. Aquela que vai se desenvolver mais vai depender da sua alimentação e do seu estilo de vida. Agora, quais são os principais fatores alimentares que favorecem o microbioma saudável? É um estilo de vida saudável, não é só a alimentação 100%, né? Não é Nós um temos que fator pensar... apenas, né? Nós temos que pensar em exercício, no sono, na quantidade de água, mas é uma alimentação mais limpa, né? Rica em frutas, verduras, não exagerar na cafeína, não exagerar em ultraprocessados, esses alimentos prontos, excesso de carne vermelha também, né? A gente, principalmente aqui no sul, onde eu moro, a gente come muito mais carne vermelha, então nós temos que cuidar essa parte também, não que seja proibido, né? Então, não existe um alimento só que vai fazer bem. É um conjunto de todos esses fatores. Pois é, mas aí tem um outro detalhe, tem um outro ponto, né? Como que uma alimentação inadequada, por exemplo, ela pode afetar o equilíbrio intestinal e trazer consequências para outras áreas do corpo? Aquela velha frase que todo mundo escuta, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é verdade. Mesmo, né? Então, se você não está tendo eu vou falar um estilo de vida, né? Como eu falei que não é só alimentação. Se você não está tendo um estilo de vida saudável que vai te beneficiar, você vai, digamos, alimentar mais essas bactérias ruins do teu intestino e com isso vai trazer várias consequências. Aquele cansaço que você tem durante o dia, a irritação que você tem, né? Tudo isso vai prejudicar essa tua microbiota, favorecendo essas bactérias ruins que vai no teu sistema todo. Então, às vezes, um exemplo bem clássico para a gente pensar, né? Às vezes tu tá ali numa prova importante, vai fazer uma entrevista de emprego, não te dá aquela dor de barriga? A comunicação direta que a gente tem do cérebro e intestino. Então, para vocês terem uma noção que o quanto a nossa microbiota, ela afeta tudo. Então, ela não vai afetar só nas nossas emoções. Ela pode afetar no teu fígado, no teu pulmão, no teu coração, na tua saúde cardiovascular. Então, por isso que a gente tem que ter esse controle e cuidar bem do nosso intestino. Pois é. É o caso, por exemplo, probióticos e prebióticos realmente fazem a diferença? Como incluí-los de forma prática na rotina alimentar, que não é muito comum, né? Eu vou explicar primeiro o que são pro e pré-bióticos, que tem muitas pessoas que não sabem, tá? Prebióticos, na verdade, eles são fibras alimentares que a gente come, mas é que a gente não digere. Mas esses prebióticos, eles vão ser o alimento das bactérias boas do nosso intestino. Então, por exemplo, exemplos de prebióticos, né? Aveia, vegetais integrais, as próprias frutas, as cascas das frutas, as saladas. Então, são todos alimentos prebióticos. Probióticos são as bactérias boas que a gente vai ingerir para ajudar na restauração da nossa microbiota. Alguns exemplos de probióticos. Tem aqueles suplementos prontos, que a nutrição
nutricionista ou médico prescreve, mas alimentos probióticos são iogurte, o kefir, a kombucha, esses alimentos mais fermentados, tipo chucrutes, que é mais dos alemães, esses alimentos assim, são todos probióticos. O que nós temos que cuidar? Tem que ter a hora certa de ingerir os probióticos, principalmente em suplemento, de comprar esses na farmácia, tá? Porque tem algumas condições intestinais, se às vezes as pessoas têm alguma doença ali já no intestino, por exemplo, como o SIBO, que é supercrescimento bacteriano, é uma quantidade de crescimento de bactérias exageradas e bactérias ruins, esses probióticos vão piorar os sintomas. Então, os probióticos, esses de você tomar o suplemento, tem que ter a causa e a hora certa para indicar. Entendo. Mas iogurte, esses outros alimentos, pode tomar tranquilamente. E os prebióticos, se você tem uma alimentação saudável, você já consome, porque nada mais como eu falei, os alimentos integrais, a aveia, as próprias sementes, né, castanha, nozes, também tem um pouco de prebióticos que vão ajudar nessa parte intestinal. Suelen, você destacou um detalhe muito importante que a gente sempre fala, né, entrevistando médicos e tudo mais, que não se deve se automedicar. No caso dos probióticos, como você falou, se você tomar por conta própria, você pode causar uma série de problemas, pelo que você explicou aí, no caso de ter um excesso de bactérias, né? Porque como eles já são bactérias e são bactérias boas, eles vão ajudar a repovoar o teu intestino. Mas se você tem algumas condições no intestino, como eu disse, que essas condições podem trazer sintomas como distensão abdominal, às vezes diarreia, às vezes ficar muitos dias sem ir no banheiro, pode piorar. Às vezes tu pode tomar e não dá nada, porque tu tá com o teu intestino melhor, mas às vezes pode piorar e você não identificar que é os probióticos que está acontecendo isso. Então, assim, todo suplemento, qualquer suplemento, tem que ter uma orientação, porque a falta faz mal, mas a hiperdose também faz mal. E às vezes as pessoas vão lá e compram e tomam esse suplemento, pode estar dando hiperdose e nem tá sabendo e trazendo outras consequências. E deve ser difícil até de fazer um diagnóstico, porque se ele procura nutricionista, por exemplo, procura um médico, ele não vai jamais imaginar que é por causa do probiótico que ele está tomando por conta própria, né? E às vezes nem ele vai relatar isso ao médico, né? Ou ao nutricionista. Normalmente, quando eu faço uma antes da minha consulta, eu mando um questionário para os meus pacientes e eu peço para eles detalharem que medicamento, que suplemento estão tomando, que daí a gente já às vezes consegue identificar algum gatilho ali, né? É bem importante isso, para ter esse cuidado. Porque às vezes esquece, se eles não respondem, eu pergunto, você está tomando algum suplemento por conta ou alguém que indicou? Porque tem que analisar isso, porque às vezes pode ser a dose também, pode ser uma dose super alta que você não precisa tomar, a gente diminui essa dose da suplementação. Então, por isso que tem que cuidar. Muito bem. Suelen, eu gostaria, antes de pedir a sua rede social, para deixar para o pessoal que quiser contato contigo, dicas para quem quer começar a cuidar da saúde intestinal e não sabe por onde começar, por favor. Eu sempre digo que a gente tem que fazer o básico bem feito. Feijão com arroz, né? Então, não adianta você querer da noite para o dia querer mudar tudo. O primeiro passo é você querer mudar. Então, primeiro lá, tá tomando a quantidade de água adequada? Lembre-se, 30 ml por quilo de peso. Pega teu peso, multiplica por 30, vai ser a quantidade mínima de água que você tem que tomar por dia. Você come pelo menos 3 tipos de frutas por dia? Se não, tenta aumentar a quantidade de frutas por dia. Eu tenho dificuldade. Compra a fruta, deixa picada na geladeira, leva de lanche, né? Exercícios físicos também, isso é muito importante. Então, não faça exercício. Não adianta você querer ir para academia já 5 vezes na semana. Começa com uma caminhada, nem que seja meia hora por dia, né? E ir limpando a tua alimentação. Pede muito fast food 3, 4 vezes na semana. Vamos diminuir para 2, para depois diminuir para 1. Não usar tanto esses temperos ultraprocessados, esses caldos prontos, né? Usar mais temperos naturais, acrescentar mais saladas, legumes, vegetais, trocar, por exemplo, a fritura por algo assado. Por exemplo, vou fazer uma carne frita. Vou fazer uma carne assada, ou cozida, grelhada. Então, comece com esses pequenos detalhes e vai mudando. Porque tudo a mudança que você tenta do nada e tudo de uma vez, tu não consegue construir um hábito. Exatamente. Então, vai indo aos poucos, devagar, que você vai conseguindo.
né? Muito Então, bem. acho que é isso, porque, claro, tem que ter um direcionamento. Começa aos poucos que vai te ajudar com certeza. Ótimo. Suelen, você quer deixar o seu Instagram aí para o pessoal que quiser te seguir, quiser alguma dica, conversar contigo, por favor? Claro, eu vou ditar meu Instagram porque meu nome é um pouquinho diferente, né? É Suelen.nutri, então o meu nome é SUE, dois L's, IE, dois N's, ponto Nutri, né? Então, esse é o meu Instagram aqui, e tenho Ah, várias postagens, dou várias orientações sobre saúde intestinal, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que a gente conversa ali pelo Instagram também. ótimo, já estamos te seguindo aqui, viu? Forte abraço para você. Muito obrigado Obrigada, tá? pelas orientações. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Imagina, uma boa semana para todo mundo E também. um abraço fraterno a todos aí no sul que estão sofrendo com as chuvas novamente, né? Lamentavelmente. Chuva e frio É, agora. chuva e frio. Forte abraço a todos aí. Valeu, Suelen. Obrigada. Bom dia. Até mais.